Boa noite a todos, profissionais de enfermagem, parceiro, senhoras, senhores, boa noite. As sessões ABEM Nacional, ABEM MT e Corém MT também têm a honra de receber a todos na terceira semana integrada de enfermagem 2021. A todos que nos honram com sua presença, sejam bem-vindos e sintam-se saudados. Senhoras e senhores, o objetivo da terceira semana integrada de enfermagem, ABEM, Corém MT, é trabalhar os temas enfermagem, uma voz para liderar, uma visão para o futuro dos cuidados à saúde e o trabalho em enfermagem no contexto da crise, bem como tratar de temas pertinentes ao trabalho e à prática profissional de enfermagem no cenário vivenciado. Convidamos a palestra a importância do técnico de enfermagem no restabelecimento da saúde do ser humano. Enfermeiro Abner Eliezer Lourenço, enfermeiro, mestre em ciências odontológicas, coordenador do curso técnico de enfermagem do CETEM. Para a palestra, a importância do técnico de enfermagem no restabelecimento da saúde do ser humano. Como mediador, nós temos o enfermeiro Vinícius de Melo Bergamo. Ressaltamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e as perguntas podem ser realizadas pela página que serão transmitidas aos palestrantes no final. Queremos convidá-los para essa programação. Vamos dar início agora, quem está com a palavra, o Abner. Olá, boa noite, tudo bem? Primeiramente, agradecer ao presidente, professor Antônio César, a Lígia, conselheira, os demais conselheiros do conselho, esse importante órgão aí para a nossa categoria, que preza bastante pela nossa saúde no trabalho, né? Busca as estratégias para que a gente consiga conquistar aí alguns horizontes melhores junto à nossa profissão, né? O Vinícius teria alguns dados aí para trazer para nós. De uma maneira bem breve, eu vou passar para ele começar a nossa discussão e eu darei continuidade aí com a palavra. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui discutindo esse tema tão relevante com vocês. Bom, eu sou o enfermeiro Vinícius, eu sou de Rondonópolis. Atualmente eu sou enfermeiro assistente no sistema prisional, né, de uma penitenciária aqui de Rondonópolis. Também sou docente do curso de enfermagem da Unic de Rondonópolis e atualmente conselheiro efetivo do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso. De antemão agradeço a ilustre presença do Abner, agora eu apresento ele a vocês, para vocês o conhecerem melhor. Bom, quando eu vi o tema dessa nossa discussão, a importância do técnico de enfermagem no restabelecimento da saúde humana, eu percebi que não existiria data melhor para a gente discutir a esse respeito, né? Não poderia ter sido melhor escolhida essa data. Afinal, amanhã, dia 20 de maio, a gente comemora o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, né? Esse dia ele foi instituído pela Resolução 294 do COFEN, de 15 de outubro de 2004. Para vocês tomarem nota, aqui em Mato Grosso estão inscritos aproximadamente quase 20 mil técnicos e auxiliares de enfermagem, né? Isso representa, em média, 80% do quadro dos profissionais de enfermagem em nosso estado, e isso também é uma média para o Brasil inteiro, né? 80% do quadro da enfermagem do Brasil inteiro é formado por técnicos e auxiliares. E quando a gente olha para o trabalho, para as ações desenvolvidas pelo técnico, pelo auxiliar, a gente sabe que ele participa ativamente do cuidado, né? Então, ele operacionaliza as ações planejadas e prescritas pelo enfermeiro. Ele é aquele profissional que está mais próximo do usuário, garante assistência de qualidade e contínua por meio das ações, né, de enfermagem.
Então, eu acho que diante de tanta representatividade e relevância, é fundamental nós debatermos as inúmeras atribuições, né, e contribuições do técnico de enfermagem na atenção em saúde. E para a gente debater a esse respeito, né, já me antecipando e agradecendo mais uma vez a ilustre participação do Abner, né? O Abner Eliezer Lourenço, ele é enfermeiro, pós-graduado em auditoria de serviços de saúde, mestre em ciências odontológicas pela Universidade de Cuiabá e coordenador do curso de técnico em enfermagem do CETEM. Tenho certeza que ele vai trazer aí muitas palavras bem legais para a gente discutir depois. Fiquem atentos, façam perguntas, participem, para a gente ter uma conversa bem legal. Com você, Abner. Valeu, Vinícius, muito obrigado. De fato, gente, a vivência na docência, né, principalmente a nível técnico, um técnico de nível médio, a gente encontra muitas dúvidas ainda enquanto aluno e depois que termina o curso técnico de enfermagem. Quais seriam, de fato, a importância desse técnico? É simplesmente assistir, dar um banho no paciente, fazer higienização, administrar medicação? Quando nós discutimos esse assunto, eu trouxe esse tema porque a assistência do técnico vai muito além de apenas uma higienização, de apenas uma medicação, e vai muito além, né? O técnico e a equipe multidisciplinar constantemente tem contato com o paciente e com o familiar. De fato, o técnico ele acaba tendo esse contato em maior quantidade de tempo. Contanto que, quando a gente vai montar uma equipe para uma unidade de saúde, seja esta básica, de primeira, de atenção primária, secundária ou terciária, nós temos estudos que traz a quantidade de horas que se gasta para poder realizar o cuidado, que é para montar o dimensionamento, para montar esse quantitativo e não haver sobrecarga da equipe e realizar a assistência de maneira efetiva, né? É muito comum a gente encontrar ainda algumas equipes subdimensionadas, mas nos dias atuais, em tempos de pandemia, nós enxergamos e conseguimos evidenciar muitas instituições, o poder legislativo como um todo, buscando esse aumento de quadro, otimizando a assistência, para que a gente consiga êxito na intervenção e restabelecimento da saúde. É muito comum a gente ouvir o quantitativo de óbitos que houve em um dia, né, em tempos de pandemia, é uma das notícias muito tristes que a gente tem tido, mas nós também temos tido muitas recuperações. E essas recuperações, elas são atribuídas para a equipe multidisciplinar como um todo e tem a particularidade, em especial ao técnico, que eu estou trazendo aqui para vocês. Recentemente, eu tive a oportunidade de vivenciar uma unidade terapia intensiva com a humanização. Uma UTI, COVID, mantendo o familiar do paciente que ali está internado ao lado dele e a equipe de uma maneira distribuída uniformemente, atendendo paciente e familiar. Foi incrível a melhora do paciente de uma maneira súbita, ou a não piora do paciente no momento que ele está no quadro agudo da COVID-19. Pacientes que saiu andando, paciente que saiu na cadeira de roda, mas lúcido, apenas no momento de fortalecimento, né? Então, o técnico de enfermagem, ele não só realiza
a assistência de uma maneira sem embasamento científico. Então, ele precisa manter-se atualizado, ele precisa entender por que que o paciente é colocado em prona, qual que é o fundamento científico disso, qual que é o fundamento científico em fazer a mudança de decúbito, né? E ser efetivo nas suas ações. E com toda certeza, a diferença a gente consegue enxergar assim de maneira nítida. Isso caracteriza um atendimento humanizado, a gente consegue fazer essa implementação dentro de uma unidade, seja ela qual for. E nós tivemos assim um feito muito grande pelo Ministério da Educação, agora em janeiro de 2021. Foi atualizado o cadastro de cursos técnicos, né? E o curso técnico de enfermagem veio com algumas descrições bem ligada à assistência e trazendo de uma maneira mais clara essa importância, né? E de uma maneira bem descrita. A gente encontra, claro, nas resoluções que o nosso Conselho Federal desenvolve para nós, o nosso Conselho Regional, que nos norteia para realizar esse atendimento, essa assistência, mas é uma conquista muito grande o Ministério da Educação hoje trazer a atualização do nosso curso de técnico de enfermagem. E traz que o técnico ele deve ser capacitado para participar não só da promoção, prevenção, recuperação, como nós já sabíamos, vai muito além, vai participar das comissões de certificação, dos serviços de saúde como um todo, não só na área hospitalar. E aí, esse estar junto com o enfermeiro, inclusive no núcleo de segurança do paciente, que é o nosso objetivo em tempos de uma demanda muito aumentada de paciente em alguns setores, em alguns departamentos, a segurança ela tem que ser praticada, tem que ser exercida, e o técnico de enfermagem contribui de uma maneira muito, não encontro um adjetivo, mas de uma maneira muito ampla para isso. Ele consegue evidenciar um parâmetro vital que está diferente, ele consegue prever que o paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória através desses parâmetros vitais e consegue evitar na maioria das vezes, o óbito desse paciente, a morte, né? Então, eu costumo falar para os alunos, quando a gente passa a visita em sala ou quando eu recebo ele aqui na coordenação, o que você aprendeu de diferente? O que você enxergou no seu estágio, né? E as respostas são sempre positivas, são sempre algumas me surpreendem porque eles falam: poxa, professor, eu consegui tratar uma ferida que eu enxerguei que ela fechou, ela ficou só no tecido de granulação. Então eles conseguem evidenciar e conseguem concretizar aquilo que eles viram na teoria, né? Vai muito além. Uma outra situação que nós também temos aí, eu acho que entra o Vinícius aí para contribuir, é a participação do técnico nas políticas públicas. Era muito incomum nós evidenciarmos o técnico participando. Hoje, nós conseguimos identificar esse profissional em conjunto com as equipes que trabalham na política, né? Na política pública, no SUS, de uma maneira muito mais efetiva e demonstrando a contribuição dele. Não é simplesmente um profissional que está dentro do hospital fechado. Ele conseguiu conquistar outros campos de atuação. Não significa que antes não existia, mas existia em menor escala. Lembro-me bem que, em 2008, eu formei como técnico de enfermagem. Esqueci até de passar um pouquinho para o Vinícius, aqui no CETEM também, né? E
quando a gente compara o desenvolvimento das atividades com os dias atuais, de 10 anos atrás, né, a gente consegue evidenciar bastante evolução, uma evolução muito grande. Então, a gente conseguiu conquistar muito espaço, né, Vinícius? E eu acho que a parte do técnico em outros ambientes está crescendo muito, né? E esse ambiente que eu falei, que envolve as políticas públicas, outros departamentos. Aproveito, Vinícius, para trazer contigo que você tem de relatos aí da unidade onde você trabalha, né? Do departamento onde tu trabalha. Se a gente tem esse profissional desenvolvendo as atividades e se ele de fato faz essa diferença no atendimento. Olha, Adriano, estou gostando bastante da nossa conversa, né? Inclusive, tenho que falar muito bem do técnico, porque minha equipe está assistindo com certeza. Eles falaram, Olha, que bom. eu vou assistir, vou ver o que você vai, como que você vai lá nos representar, qual que é a importância realmente do técnico, né? E durante a sua fala, eu fiz algumas anotações. Você foi falando e eu fui relembrando algumas coisas, inclusive do que eu vivencio diariamente, né? Eu sou enfermeiro assistente, RT, já trabalhei no hospital, eu sou docente. Então, nesses 11 anos de profissão, convivi muito com a equipe de técnico, de auxiliar, e a gente aprende muito com eles, né? Sim. Uma coisa legal, inclusive tem evidência científica que fala a esse respeito, quando a gente vai fazer, por exemplo, rastreamento de pacientes com hipertensão, né? O profissional mais indicado para fazer a verificação da pressão arterial é o técnico de enfermagem, né? A pessoa se pergunta assim, por que o técnico de enfermagem? É um procedimento simples, qualquer outro profissional pode fazer, porque o técnico é o profissional mais indicado para fazer rastreamento de hipertensão. Daí a gente lembra que o cuidado do técnico, assim, o cuidado de enfermagem como um todo, transcende aquele bem-estar físico, né? O técnico cuida só do corpo físico da pessoa, ele cuida da alma. E o técnico, ele estabelece vínculo de proximidade, uma relação extremamente harmoniosa com o paciente. Então, para a gente evitar implicações nos valores de PA, ninguém melhor do que o técnico que consegue estabelecer essa relação mais retilínea com o paciente para verificar, para a gente não ter resultados, por exemplo, falsos positivos. Então, tá vendo? Isso é evidência científica comprovando que realmente o técnico, igual você falou, está lá próximo, né? Cuidando da higiene, da pele, do paciente como um todo, e com evidência científica, isso que é o legal, né? Ele não é simplesmente uma máquina que reproduz um procedimento prescrito pelo enfermeiro. Pelo contrário, o técnico tem um olhar clínico incrível, né? Às vezes até mais apurado do que o enfermeiro. Você comentou, inclusive, aí do número de profissionais, enfermeiros com relação aos técnicos, nem sempre o enfermeiro vai estar lá beira-leito com o paciente. Então, o técnico tem que ter, né, essa sensibilidade de evidenciar alterações, de tomar decisões, de ter autonomia também. E eu falo isso, a equipe é assim, né? Todas as equipes que eu já trabalhei, ela é dessa forma. E nós temos que, eu até escrevi uma coisa aqui, não desconsiderar o potencial do técnico de enfermagem, né? Não simplesmente dizer que ele apenas implementa um cuidado prescrito. Esse cuidado ele implementa baseado em evidência, né? Ele entende, ele compreende a necessidade do outro, e isso é excelente quando se trata de técnicos de enfermagem. Você ia comentar para a gente, Abner, a respeito de especialização de nível médio, não é isso? Isso, aham.
Eu acho que você poderia comentar com a gente isso, porque cada vez mais a gente vê mais exigência, né, de especialização, inclusive dos cargos de nível médio. O que você tem a falar a esse respeito para nós? Ah, legal. Bom, é muito comum a gente encontrar links ou propagandas dentro da universidade como um todo, especializações para graduados, né, para enfermeiros, auditoria, nefrologia, hematologia, e, enfim, são inúmeros, né? Só que a gente não enxerga de uma maneira muito evidente essa especialização de nível médio. Ah, mas o que a especialização vai contribuir para o meu profissional? Eu digo que contribui muito. Primeiro, você se especializa, você tem um conhecimento a mais, um conhecimento com embasamento científico, tem um período que você estará buscando e aprendendo de uma maneira focada aquele conteúdo ou aquela especialidade. É um diferencial para o mercado de trabalho e em alguns momentos é algo que ainda nós estamos aí a conquistar. Eu tenho certeza que muito em breve, em alguns momentos nós vamos ter a diferenciação de remuneração para esse técnico especialista, né? E até mesmo para os enfermeiros. Hoje, na maioria das vezes, o enfermeiro que está na assistência, ele tem uma pós-graduação, uma especialização, ele sim tem o seu diferencial, mas ainda nós precisamos ter esse reconhecimento, né? É algo que a gente discute muito quando nós vamos planejar fazer um projeto de uma especialização, de uma capacitação. Qual o benefício que vai trazer para esse profissional que vai estudar, né? Então, conforme eu citei inicialmente, o catálogo dos cursos técnicos, que foi expedido agora em janeiro de 2021, abriu ainda um pouco mais os nossos horizontes em relação a isso. Para vocês terem ideia, era muito comum a gente ter o técnico, o especialista em UTI, em urgência e emergência, com cursos de primeiros socorros, a enfermagem do trabalho, são as que mais a gente ouve no mercado, né, e encontra. Hoje, o catálogo ele traz 32 especialidades, ou sugestivas de especializações para nível médio. E elas abrangem desde da neonatologia até o ser idoso, né? Então, em todas as etapas da vida humana, tem condições das escolas, dos centros educacionais estar especializando esse profissional. Vou citar algumas que eu evidencio que, neste momento, existe uma alta procura no mercado. Tendo essas especializações, ele tem um diferencial, que, como exemplo, a especialização técnica em centro cirúrgico, que envolve a instrumentação cirúrgica. Hoje nós temos aí uma gama de empresas terceirizadas que fazem o fornecimento de materiais, de órtese, próteses, e eles têm como mão de obra principal dentro das unidades de saúde o técnico de enfermagem ou o enfermeiro, mas em maior escala o técnico de enfermagem e instrumentador, né? E qual que é o diferencial? Ser um técnico de enfermagem instrumentador. Tem embasamento científico de cuidar. Como que eu cuido do ser humano? O nosso lema, né, da enfermagem é cuidar. Então, ele sabe cuidar do ser humano dentro da sala cirúrgica. Ele sabe fazer o cheque do paciente, se de fato ele vai fazer aquela cirurgia, de fato ele vai usar aquela órtese ou aquela prótese, enfim, o embasamento científico dele abre esse caminho para essas especializações e essas vertentes aí no mercado. Uma outra especialização é a especialização técnica em hemodiálise, né?
Nós temos aí algumas aberturas de clínicas de hemodiálise no interior do estado. Nós, esses dias, tivemos uma turma em Alta Floresta para essa capacitação, para essa especialização. Então, a gente enxerga que tem aumentado a demanda e é uma especialização que o técnico de enfermagem pode trabalhar. Entre outras, saúde do trabalhador, terapia intensiva, urgência e emergência, PH, tem inúmeras, né? E cada uma delas faz com que o técnico de enfermagem implemente aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estudou, com um embasamento científico. E, Vinícius, o que eu achei mais importante, que pelo menos 15 dessas especializações têm o CBO, que é o Cadastro de Ocupação Brasileira, né? É uma conquista muito grande para nós, porque eu lembro-me bem que há algum tempo a gente não tinha uma forma de registrar um instrumentador cirúrgico. Ele era só registrado, contratado como um técnico de enfermagem. Então, isso abre as possibilidades de melhor remuneração, ser diferente no mercado, conseguir implementar aquilo que ele estudou na especialização e ele ter um ganho maior aí de tudo, associando o financeiro com a experiência profissional, né? Creio que em breve a gente vai conseguir aí conquistar outras especializações dentro da equipe de técnico de enfermagem e em breve também nós teremos essa diferença aí nas remunerações, né? E aí, assim, mudando um pouquinho do foco das especializações, eu costumo sempre mencionar sobre os locais de trabalho do técnico, né? Quando se coloca, eu fiz técnico de enfermagem, então você está trabalhando em hospital? Não, não é só hospital. Claro que o hospital a gente tem maior quantitativo, né? Dentro de um hospital, dependendo do seu porte, a gente tem aí 300 profissionais da enfermagem, 200. Sempre o quantitativo da equipe de enfermagem e higiene acaba tendo um maior impacto aí de quantitativo dos profissionais. Em torno de 50% da equipe é enfermagem, né? Então, não é só hospital. Hoje nós temos um mercado que talvez é muito grande e algumas pessoas não dão tanta importância. É o home care, o cuidado em casa. É um desafio você cuidar em casa, porque ali você está com um aparato, claro que tecnológico, mas não de uma maneira muito robusta. E ali você consegue demonstrar à família que o cuidado prestado está fazendo a diferença, que o carinho que você está dispensando está fazendo a diferença. Como o Vinícius mencionou, o técnico, acho que a enfermagem como um todo, né, cuida da alma do paciente. Sim, eu concordo plenamente com essa pontuação. Ele cuida não só do corpo físico, vai muito além. E, consequentemente, esse cuidado, ele contagia todos que estão ao redor dele, dentro de uma residência, né? Se ele, de fato, implementar os seus cuidados com carinho, com tecnicidade, com aprimoramento de conhecimento científico, com toda certeza ele vai obter êxito em todas as situações ou em todas as ações que ele começar a implementar, né? Então, não é só hospital. Nós temos aí uma vertente de muitos lugares para trabalhar e todos eles têm um único objetivo, que é o cuidar e restabelecer a saúde, né? Acho que esse desafio de restabelecimento da saúde é algo que a equipe multidisciplinar como um todo tem que colocar em primeiro lugar, tem que colocar o paciente em primeiro lugar, na maioria das ações, né, na sua grande parte, e claro que
cuidar da saúde de você mesmo. Nós esquecemos de cuidar de nós, né? Em tempos de dificuldade, a gente trabalha em até 3 locais, se desdobra. Em alguns momentos eu entendo que a gente precisa, né, se desdobrar, mas a gente tem que cuidar de nós. Quando nós não estamos bem, e a gente entender e fazer essa reflexão e cuidar de nós mesmos. Aplicar aquilo que a gente aplica aos pacientes a nós mesmos, né? Ô, Abner, eu acho que a conversa está bem interessante, mas mais um ponto que eu queria relembrar, talvez pela construção sociohistórica da nossa profissão, né, do enfermeiro, a gente tenha se distanciado da essência da nossa profissão, que é o cuidado, né, o contato direto com o paciente. Então, às vezes nós nos pegamos ali cheio de processos burocráticos, de gestão, né? E talvez a gente tenha se distanciado um pouquinho do paciente, coisa que o técnico não faz, né? Ele está ali próximo desse paciente o tempo inteirinho, né? Atendendo às suas demandas e tal. Sim. É até uma crítica que eu faço para o enfermeiro, né? Desse distanciamento da essência da nossa profissão, que é o contato com o paciente. Então, talvez esse contato muito próximo com o paciente realmente exija uma especialização do técnico, né? Uhum. Simplesmente executar a ação, mas compreender, entender o que ele está fazendo, se especializar. A gente fala em empoderamento, em valorização da enfermagem, e isso envolve todos nós, enfermeiros, técnicos, auxiliares. Não tem como a gente valorizar o enfermeiro, o técnico auxiliar, tem como valorizar a enfermagem. Então, nós precisamos ser protagonistas do cuidado, né? Como uma equipe harmoniosa, né? Cada um com a sua atribuição, é claro, o enfermeiro tem atribuições privativas, mas tem uma questão interessante, realmente isso acontece com todos, inclusive comigo, né? A gente se perde ali em questões burocráticas. E vou te contar uma experiência. Onde eu trabalho, a gente tem vários casos de tuberculose, né? Ambiente prisional, a gente tem muita tuberculose. E o enfermeiro é capacitado, né, para identificar o caso, para fazer até diagnóstico, tratamento e tal. Mas sem uma equipe técnica bem treinada, bem orientada, a gente não consegue olhar para todos os pacientes que estão com essas demandas, né, respiratórias. Só para você ter exemplo, eu fico muito feliz quando eu estou lá no meu consultório, na minha sala, às vezes preso numa demanda mais de gestão, e vem um técnico de enfermagem, bate na minha sala e fala assim, ó, tem um paciente ali que ele todos os sinais e sintomas de tuberculose. Eu acho que vale a pena você avaliar, solicitar exame. Tá vendo? Olha a importância do profissional. Nós, enfermeiros, não conseguimos dar a atenção que a gente gostaria, né? E que o paciente necessita para todos. Então, a gente realmente precisa de uma equipe técnica qualificada, né? Com relações ali harmoniosas com todo mundo. E a gente é o líder. Eu costumo falar que o enfermeiro é o líder, mas liderar não é simplesmente ordenar, ó, vocês têm que fazer isso, façam aquilo. Se ele não ser sensibilizado da importância de se fazer daquela forma, né, se ele não compreender que aquela é a melhor forma, e para compreender isso, ele tem uma demanda, uma base teórica, né, a gente não consegue cuidar bem do paciente como ele merece. Então, o técnico são os nossos olhos fora do corpo. Assim como o enfermeiro de ESF fala que o agente comunitário de saúde são os olhos dele lá nas casas, o técnico são os nossos olhos fora do corpo. Eu falo isso para a minha equipe, né? Sempre eu valorizo esse trabalho, até para eles compreenderem a importância que eles têm nesse cuidado, né? Que sem essa equipe de técnica eu não conseguiria
prestar um cuidado de qualidade. Mas, Ana, eu fiquei com uma dúvida, eu acho que você vai poder responder. Eu sempre tive, assim, essa questão, eu fui técnico, agora eu sou enfermeiro. Conheço vários, assim, inclusive dou aula para vários técnicos, né, que agora estão fazendo graduação. Qual que é a sua Sim. visão? O que mudou, né? Quando você era técnico e agora enfermeiro, o que muda, né, na sua visão para o paciente? Muda muita coisa, não muda? É difícil você se desvincular das atribuições do TE? Como que funciona? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Legal a pergunta, Vinícius, porque, de fato, nós temos muitos colegas que são técnicos, que buscam aprimoramento, buscam a graduação, né? E eu parabenizo esses que buscam a graduação, porque esse é o caminho. A gente tem que otimizar, tem que buscar o conhecimento, tem que amadurecer e nunca é tarde, né? Essa transição foi até objeto de estudo de uma equipe de uma universidade aqui da capital, que eu participei, que eles avaliaram alguns colegas que foram técnicos e migraram, formaram e hoje são enfermeiros. E, de fato, quando a gente faz essa transição, dá um frio na barriga, porque parece que a gente não vai dar conta, né? A minha experiência, trazendo aqui a minha experiência, foi algo que eu me coloquei como desafiado e eu prometi para eu mesmo que eu ia conseguir. Então, o que a gente tem que ter em mente? Nunca, jamais deixar o que você aprendeu de lado, é claro, né? Utilizar o que você tem de conhecimento e habilidades na profissão de técnico de enfermagem, né? Na categoria, e aprimorar ela para o enfermeiro, utilizar esse conhecimento para conseguir gerir a equipe de uma maneira humana, de uma maneira parceira, literalmente. Eu não sou adepto, não é que eu não sou adepto, mas eu prezo muito por aquela gestão compartilhada, um do lado do outro, né? E o enfermeiro, se ele conseguir fazer a gestão ou a supervisão da equipe lado a lado, ele consegue ter êxito nas ações que ele planeja e nas intervenções dele. Então, é um desafio muito grande a gente deixar, né, não é deixar a mentalidade, mas saber se portar de uma maneira ética, de uma maneira humana e de uma maneira correta, né? Eu falo que não é porque finalizou a graduação que você deixou de ser técnico. Eu sou técnico até hoje. A minha formação, ela existe. E hoje eu atuo como enfermeiro, mas a minha essência de técnico, de fazer algo, de atender o paciente, de estar junto ao lado do paciente e atuar nas mais diversas ações, fazer uma avaliação, fazer o exame físico de fato, pegar no paciente, tocar o paciente, fazer um curativo, fazer medicação e assim vai, né? Nunca deixar isso de lado, porque isso faz a diferença no cuidado. E se a equipe sentir essa segurança em você, você consegue evoluir de uma maneira gritante, de uma maneira muito grande, muito, muito mesmo, a ponto de fazer a diferença, sim, dentro de uma unidade, a equipe ser vista pela gestão, pela administração e pela diretoria. Então, a minha visão é dessa mudança e essa transição, né, de técnico para enfermeiro, ela tem esses desafios, mas é algo que a gente consegue superar e complementar de uma maneira muito tranquila mesmo. É legal, eu sempre tive essa curiosidade, já conversei com vários e realmente é isso que você falou, talvez seja um pouquinho complicado, né? Talvez pelo
a expectativa, né? O que vai acontecer agora? Eu não sou mais o técnico, eu sou o enfermeiro e tal. Mas outra coisa que a gente precisa conversar, né, a respeito de garantir autonomia, né? Claro que dentro das atribuições, né, não privativas, mas garantir autonomia. O enfermeiro ele tem que ser sensível ao ponto de olhar para aquele profissional de nível médio, né, identificar as potencialidades e as dificuldades, né, corrigir essas dificuldades e salientar as potencialidades. Eu brinco muito com a minha equipe, por exemplo, o médico prescreve uma dipirona se necessário, né? E às vezes eu tô lá e aí eu falo assim, olha, se vocês forem lá na minha sala e falar assim para mim, olha, está prescrito dipirona se necessário, o paciente está com dor e febre, pode fazer, enfermeiro? Ou seja, é uma atitude, né, uma decisão que ele pode tomar, né? Isso até uma equipe de técnico trabalhando de forma efetiva, harmoniosa, né, baseada em evidência, isso até facilita o trabalho do enfermeiro, né? Então a gente tem que compreender isso, né? Essa importância valorizar o potencial da nossa equipe e garantir autonomia, né? Equipe, dentro das atribuições deles, tem autonomia de decisão. Ó, é para fazer assim, é para fazer assado. Por que que o enfermeiro precisa participar de todas as decisões, até mesmo nas mais simples, né? Isso acaba dificultando um pouquinho o nosso trabalho, considerando todas as nossas atribuições diárias. Você quer falar mais alguma coisinha? Sim, só mais um adendo. Um dos diferenciais que a gente tem percebido muito no mercado de trabalho, em tempos de muita tecnicidade, de muita sem olhar o ser humano de uma maneira holística, é aquele ser humano ou aquele profissional que saiba dar um bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar como está, né? E às vezes, ele tendo esse comportamento, o paciente que está com uma taquicardia, por exemplo, já tem uma melhora, que está com uma pressão arterial descontrolada, ele consegue se sentir acolhido e ele consegue evoluir, atende, né? Reage às medicações e assim por diante. Então, fazendo um gancho aí com essa autonomia, a gente também tem que demonstrar para ele, além da autonomia com o conhecimento científico, com o comportamento, com o conhecimento de lidar com o ser humano, né? O comportamental tem que ser melhorado junto. E isso é extremamente importante para a gente ter aí êxito nas nossas ações. Abner, a gente está tendo participação de algumas pessoas, estão fazendo perguntas e tal pelas redes sociais. Eu acho que a gente já pode conversar sobre algumas, né? Para a nossa conversa, ó. Tem uma pergunta, por exemplo, que eu achei bem interessante, eu acho que você vai ser a pessoa ideal para respondê-la, né? Vamos lá. Então, ó, é assim, o mercado de trabalho do técnico de enfermagem, né? Você trabalha com formação de técnico e tal. Então, o mercado de trabalho do técnico de enfermagem, ele pode ser afetado pelo desemprego estrutural previsto na área da enfermagem? Eu acho que ele quis dizer, por exemplo, assim, as modificações, né, no processo de trabalho, talvez pela construção sócio-histórica da profissão, a substituição do material humano por novas tecnologias, né, até mesmo talvez a inclusão mais do enfermeiro em alguns momentos, né, a questão do técnico ser enfermeiro agora, isso aí pode afetar no campo do trabalho do técnico? Como que tá? Você tem conversado sobre isso? O que você pode falar a respeito
para nós a esse respeito? Bom, Vinícius, eu vou trazer aqui uma experiência que eu tive recente na atuação dentro de uma unidade de terapia intensiva, onde os enfermeiros estão em maior número, e esses enfermeiros eles são responsáveis pela medicação do paciente. E os técnicos ficam direcionados aos cuidados. E nem por isso os técnicos tiveram diminuição de quantidade, né? O quantitativo de técnicos permaneceu o mesmo, e a gente foi implementado esse quantitativo a mais de enfermeiro para estar separando algumas atribuições, né? Não é que o técnico não tenha capacidade para isso, para administrar medicação, mas ele consegue ficar assistindo o paciente de uma maneira contínua, ininterrupta, atendendo todas as necessidades, fazendo as mudanças de decúbito de maneira correta, fazendo a higiene oral de maneira correta, evitando uma queda, implementando os bundles que a gente chama dentro de uma unidade, evitando uma infecção aí de corrente sanguínea, evitando uma infecção associada à ventilação mecânica. E a gente conseguiu identificar que, mesmo estando somente com os cuidados, o técnico não tem tempo para poder fazer outras coisas. Ele tem que ficar assistindo o paciente como um todo. Então, assim, é claro que é algo bastante... Eu julgo que é algo que a gente não tem esse conhecimento ainda, né? Como que vai ser se nós aumentarmos a demanda em todos os locais de enfermeiros e diminuir os técnicos? Eu não enxergo isso como algo que possa acontecer a médio prazo. Só se for a longo prazo, e eu acho que é bem remoto, assim. Mas o mercado de trabalho para o técnico, ele é super aquecido. A importância dele no restabelecimento, ela é gritante, ela é enorme, né? E isso faz com que as pessoas identifiquem que o técnico ele precisa estar ali na equipe, ele precisa existir. Então, eu penso que nós não teremos essas dificuldades aí no mercado de trabalho tão logo. Talvez esse cenário, às vezes, até mais avançado em outros países, né? A gente vê, por exemplo, a divisão da enfermagem norte-americana, né? Que divide um pouquinho bem diferente da nossa, né? Lá dividida em 3 categorias, por exemplo, os RNs, os LPNs e os CNAs. O técnico seria mais o CNA, né? O Certified Nursing Assistant aqui envolvido mais nas tarefas básicas, como limpeza, desinfecção, né, auxílio ali dos pacientes, cuidado básico mesmo, né? E, por outro lado, a gente tem visto mesmo o enfermeiro sendo trazido de volta para aquele cuidado básico também, né? Mais beira de leito mesmo e tal. Então, é uma questão ainda que precisa realmente de mais discussão, de evidência, para a gente entender mesmo como que está sendo essa construção, a evolução do processo de cuidar aqui no Brasil, né? Para a gente realmente compreender se está havendo mudança, como houve em outros países, né? Acho que a gente tem muito ainda que discutir a esse respeito. Mas o tempo vai dizer tudo, né, Abner? Deixa eu ver, Abner, a gente está tendo participação, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui no chat do Facebook. Por enquanto, sem mais perguntas, né? E aí, o que você tem mais para considerar, para a nossa experiência como profissional, como professor de nível médio, né? Uhum. Sim, sim. Eu tenho a concepção de que
aquele ser humano ou aquela pessoa que busca uma formação, algo que envolva cuidar de ser humano, né? Até uma frase recente que eu ouvi muito: a gente precisa gostar de pessoas, né? Se você tem isso dentro de si, se você consegue identificar que você gosta de cuidar de pessoas, a área da enfermagem, tanto técnico quanto enfermeiro, é uma área que a gente consegue implementar isso de uma maneira muito efetiva, né? O cuidar. Contanto que a nossa filosofia, né, desde a nossa precursora, fala que a enfermagem é a arte de cuidar, a arte de cuidar. É porque cuidar não é simplesmente ir lá fazer um carinho, dar um banho de leite, não. Vai muito além. Então, as pessoas os quais têm essa vocação do cuidar, o técnico de enfermagem ou a enfermagem em si como um todo, a gente consegue implementar isso muito tranquilamente. E a gente consegue fazer a diferença, esse que é o mais importante. Nós fazemos a diferença e quando o paciente sai de alta da unidade, e nós recebemos agradecimento, e se você cuidou, se você exerce sua profissão com carinho, com profissionalismo e cuida do ser humano, mesmo que ele infelizmente venha a óbito, a gente tem agradecimentos da família, do ente querido do paciente, né? E isso a gente tem vivenciado muito. Eu tenho vivenciado muito o familiar agradecendo o cuidado prestado, mas entende que infelizmente não foi possível o ente querido dele sobreviver, né? Então, esse cuidado durante a vida e o cuidado no pós-morte, às vezes é um pouco pesado falar isso, é um pouco denso essa frase, mas a gente cuida em todos esses momentos. Exatamente, Abner. Isso ainda potencializado no momento, né, no cenário atual que a gente está vivenciando. Acho que está sendo difícil para todos nós, enfermeiros, técnicos, a equipe que está sendo mais utilizada, né, nessa pandemia, talvez não, com toda certeza, a equipe de enfermagem. Tanto é que a gente está aí na luta por mais valorização, né? A gente está aí querendo a aprovação da PL para o nosso piso salarial, para a nossa carga horária, que somos merecedores, né? A gente, mais do que provou a importância da equipe de enfermagem, né? Eu acho que a enfermagem é transformadora, ela transforma realidades. Todo lugar que tem enfermagem trabalhando, a gente tem a habilidade, a capacidade, o poder de transformar aquele cenário, aquela realidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio de ações sistematizadas, planejadas, baseadas em evidência, né? Eu acho a questão, por exemplo, de vacinação. Olha a importância do técnico, né, nesse momento de imunização das pessoas, não só para fazer a técnica em si, mas para divulgar a verdade, né? Conhecimento científico, lutar contra esses movimentos anti-vacina que a gente tem visto aí crescendo exponencialmente. Então, esse momento está sendo difícil para todos nós. Mas Hein, Vinícius, mesmo diante das dificuldades, eu acho que isso é para a vida, né? A gente não deve desfalecer. Mesmo que a gente esteja junto ou à frente desses desafios que faz muitas vezes a gente ficar pensando, repensando algumas coisas, eu acho que a gente consegue ser forte, ser decidido, ser profissional para poder conduzir de uma forma sábia, madura e embasado dentro do nosso conhecimento científico, né? Hoje nós temos profissionais aí na linha de frente do Covid, isso de maneira geral, tanto da enfermagem, medicina, fisioterapia, farmácia,
equipe de limpeza, a equipe multidisciplinar como um todo, né? E todos têm se demonstrado muito fortes para enfrentar. A gente só tem a agradecer, né, a todos os profissionais, aos técnicos e enfermeiros, que é a nossa categoria, e aos demais também, para eles se manterem sempre nessa vontade de cuidar e sempre melhorando e otimizando a assistência junto ao paciente. Bom, Abner, eu acho que está chegando o fim da nossa conversa, né? Extremamente produtiva. Amanhã a gente comemora, novamente passando essa informação para você, a gente comemora o Dia Nacional do Técnico e do Auxiliar. Parabenizamos, né? Não podemos esquecer desses profissionais essenciais para o cuidado em saúde, para a recuperação, para todas as fases, né? Da assistência em saúde. Então, nossa produtiva, né? Eu acho que a gente tem muito mais o que conversar a esse respeito, mas ficou mais do que comprovado aqui da importância do técnico de enfermagem no restabelecimento da saúde, né, do ser humano. A gente ficaria aqui horas reafirmando a importância. Eu acho que isso precisa ser comentado, né? Precisa ser explícito, precisa ser falado aos técnicos, né, enfermeiros que estão aí nos ouvindo. Falem isso para a equipe de vocês, né? Digam o potencial que eles têm e o quão importante eles são para o cuidado em saúde. Então, eu agradeço mais uma vez a participação do Abner, né, com sábias palavras, né? Foi muito produtiva a nossa conversa. Agradeço a participação de todos também. Foi um prazer estar aqui nessa noite com vocês. E agora eu passo a palavra para a Camila. Acho que o Abner vai falar umas palavras para finalizar, né, Camila? Então, foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Um abraço. Se o Abner quiser concluir. Sim, sim. Muito obrigado ao Vinícius, ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, em especial ao nosso presidente Antônio César, com a conselheira Lígia, que fez esse intermédio inicialmente. Agradeço de coração a participação, a oportunidade, e reflito ainda que nós somos peças-chave para a melhoria da nossa saúde como um todo, do nosso sistema de saúde, certo? Muito obrigado a todos. A gente que agradece, eu faço minhas as palavras do Vinícius, foi um momento muito produtivo e enriquecedor. E para concluir, em nome da ABEM e do COREM-MT, a comissão organizadora agradece a todos os envolvidos e queremos convidá-los para a programação de amanhã, no dia 20, às 19 horas. A gente vai ter uma palestra com o tema de o protagonismo da enfermagem e seus projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Sintam-se todos convidados. Muito obrigada por ter assistido e estar com a gente até agora. Tenha uma ótima noite. Boa noite. Tchau.